Olá, esse é um curso online sobre os fundamentos do Scrum. Nessa aula, nós falaremos sobre a formação de equipes de desenvolvimento de software. Este curso online é formado por 4 módulos. O primeiro que fala sobre planejamento, o segundo, que é este que fala sobre equipes, o terceiro é sobre metodologia do Scrum e o quarto é como medir o desempenho. Vamos começar a analisar as características de uma boa equipe de software. Essas equipes precisam ser transcendentes, elas precisam sair do trivial e atingir o extraordinário. Precisam ser autônomas, elas precisam se auto-organizar, se autogerenciar, elas devem decidir qual é o trabalho a ser feito. Elas precisam ser multifuncionais, ou seja, dentro da equipe, elas devem reunir todas as habilidades necessárias para desenvolver o projeto. Para começar a formação, o líder deve procurar analisar as dominâncias cerebrais dos membros dessa equipe. E nós temos 4, basicamente, que é o analítico, aquele que gosta de analisar as coisas, o experimental, que gosta de sonhar, ele gosta de planejar, o controlador, onde coloca o projeto na ordem, e o relacional, que cuida da transformação nas mudanças. Bom, nós temos que estar sempre desenvolvendo e melhorando os nossos hábitos mentais. E essas equipes precisam suportar as incertezas, assumir riscos, devem ser pacientes, maleáveis, tem que ter a mente aberta para novas coisas, deve estar fazendo questionamentos, fazer as perguntas certas, evitar pré-julgamentos e ter empatia. Bom, como uma coisa que existe nas equipes, isso é natural, eu encontro isso muito nas equipes de software, que são pessoas passivas. Aquelas pessoas que têm medo de se manifestar. Acham que uma ideia não pode pegar muito bem perante a equipe. Então, elas se retraem e não dão essas ideias. Então, nós temos que fazer um trabalho, principalmente da liderança, de fazer que essas pessoas possam se expressar. É aí que vem a questão do líder. O líder ele tem que conhecer cada membro desta equipe e agir de forma diferente. Você não pode agir com todos da mesma forma. Então você tem que saber aquela pessoa que você tem que dirigir no primeiro momento, aquela que você tem que motivar num segundo momento, aquela que você já delega alguma coisa, mas sobre uma forte monitoração, e aquela que efetivamente você pode estar delegando e fazendo revisões só quando ela solicita. E o tamanho da equipe? Não adianta você colocar muita gente para trabalhar. Já está provado que equipes de 3 a 7 pessoas despendem cerca de 25% de um esforço de equipes de 9 a 20. Então, o que você precisa fazer é ter equipes pequenas, mesmo porque o nosso cérebro não consegue lidar com tanta informação de uma forma suficiente. Inclusive, existem cálculos para canais de comunicação entre essas equipes. Bom, uma coisa que é fundamental numa equipe madura, numa equipe ágil que quer crescer, é o compartilhamento das informações. Então, o líder tem que garantir isso, os membros têm que garantir que existe. E existe uma série de ferramentas para que você possa utilizar para fazer o compartilhamento de ideias. Agora, não desperdice o seu tempo. Faça sempre a coisa certa na primeira vez. E também fazer a coisa pela metade é a mesma coisa que não fazer nada. Existem estudos que mostram que se você estiver lidando com vários projetos, a tabelinha aqui mostra isso, se você estiver trabalhando com 5 projetos, você acaba tendo 5% disponível para cada projeto e desperdiçando 75% do seu tempo. Então, você precisa ter equipes compactas, pequenas, trabalhando com poucos projetos, idealmente com um projeto. Bom, trabalhar demais dá trabalho. Já está provado que se você trabalhar muito, você fica cansado, você tende ao erro,
Então, a questão toda é você trabalhar, né, menos. Bom, uma outra discussão é se você deve ter equipes dedicadas ou equipes compartilhadas. Né? Se você tem equipes dedicadas, elas custam mais caro, porém elas ficam focadas num problema, elas conseguem entregar mais coisas, evita o desperdício, né, do que você trabalhar com equipes compartilhadas, né, que muitas vezes precisa tratar com vários projetos e ainda dependem, né, de outras áreas para estar liberando recursos para você desenvolver uma certa atividade. Então, o interessante é que você possa, né, dependendo, é claro, de caso para caso, avaliar, né, se você deve ter uma equipe compartilhada ou uma equipe dedicada. Pessoal, visitem o site efagundes.com, as perguntas e respostas dos cursos estão publicadas lá. Participe, compartilhe, né, essas informações. Muito obrigado.